Bem-vindos ao portal Saúde Minuto. Hoje a gente estreia o quadro Divã Saúde Minuto, um espaço para a gente conhecer um pouco mais sobre a mente e sobre o comportamento de nós, seres humanos. Neste primeiro programa, a gente vai falar sobre narcisismo. Será que você é narcisista? Será que você já esbarrou com algum narcisista aí pelo caminho? Com certeza sim. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a nossa colunista e psicanalista Valéria Amódio. Valéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Valéria, nessa época de redes sociais, dessa febre das selfies, podemos dizer que estamos mais narcisistas? Sim, com certeza, Claramente estamos mais narcisistas e estamos muito pautados na imagem, O narcisismo muito focado na imagem que a gente quer passar. Que muitas vezes nem é tão real assim, Por isso que as pessoas acabam abusando de filtros e de outros recursos. E Valéria, existe um limite? Quando é que a luz vermelha acende para saber que a gente já está ultrapassando dos limites realmente na hora de se expor tanto, dessa superexposição? Quando a nossa vida gira em torno disso, E a gente dá para perceber que muita gente passou desse limite, A gente faz tudo, quando vê que a pessoa está fazendo tudo, para expor, Para tirar foto, enfim. Então é necessário que a gente saiba o momento de parar. Tem que ter um momento de parar, realmente. Claro, tem os limites, De parar e de nem ir adiante na realidade, A gente tem que perceber o foco da tua vida, para que tá? É para isso? É para se expor? Por quê? Eu acho que são questões que vale a gente se fazer e perceber o momento de parar. Certo. E existe o narcisismo clássico, Mas também existe um narcisismo um pouco patológico, Que é caracterizado como um narcisismo patológico. Na verdade, Valéria, o que é o narcisismo? Você pode explicar um pouco pra gente, até para que a gente saiba um pouco mais as variações desse perfil? Excelente você ter perguntado isso, porque o que a gente chama coloquialmente de narcisismo seria um narcisismo exagerado, patológico, O narcisismo em si é algo que acontece com todo mundo e todo mundo é necessário que a gente passe pela fase do narcisismo para a gente ser saudável, E essa fase do narcisismo é a fase de que quando a criança, todo mundo que já conviveu com criança, tem filha, tio e tal, percebe, a criança se olha no espelho, a gente chama da fase do espelho, quando ela olha e se assusta e vê a diferenciação, tem a diferenciação dela, do mundo e do outro, Então quando ela consegue perceber que ela é uma coisa única, diferente do outro. Então isso é muito saudável e necessário para a gente viver no mundo, Sabendo que eu sou uma pessoa, você é outra, Agora, quando isso ultrapassa, é quando a gente só enxerga a nossa vida como a única coisa no mundo, Como se a nossa vida fosse o mundo, como se a gente fosse o globo, digamos assim, e tudo está em função de nós, Então esse é um narcisismo exagerado e prejudicial. Entendi. Bom, nós vamos esbarramos muito provavelmente com narcisistas em todas as áreas da nossa vida, na área profissional, na área familiar e também nos relacionamentos amorosos. Quais são as características de um narcisista quando ele está envolvido num relacionamento amoroso, Valéria? Em qualquer relacionamento, não necessariamente só o amoroso, ele está olhando para as necessidades dele, para os desejos dele, para ele, porque ele quer naquele momento, Ele não consegue enxergar o outro. Então, no relacionamento amoroso, que é uma troca, que é dupla, parceria, ele não consegue viver nessa parceria, é só em função dele. Então, a gente consegue enxergar, acho que diariamente, as características dele olhando para ele. Aquele velho ditado, Venha a nós e ao vosso reino, nada. Mais ou menos isso no relacionamento amoroso. Exatamente. E existe também um perfil, dentro da família. A gente sabe que é família, a gente pode detectar muitas vezes um pai narcisista, uma mãe narcisista. Isso é comum acontecer? E como a gente consegue se desvencilhar quando a gente sai de um lar, de uma convivência familiar com algum tipo, uma referência tão importante como um pai e uma mãe narcisista? É muito difícil, Quem vive em famílias onde tem alguém assim, pai ou mãe muito narcisista, é complicado porque a pessoa aprendeu a viver daquela forma, ela aprendeu a viver em função daquela pessoa, Isso foi como para ela é o que é vida, o que é se relacionar.
Então, é muito difícil no começo. Normalmente são pessoas que passaram por certos sofrimentos e ela só vai perceber adulta se perceber. Porque pode ser que ela repita relações como essa, né? Então, a gente falou do par amoroso, pode ser que ela encontre alguém que seja narcisista e ela tá lá porque é como ela sabe viver. No fundo, apesar de ser algo difícil, que não é saudável, mas é como ela se sente confortável e estar, né, naquela posição. E vai muitas vezes reproduzindo aquilo. Sim, que ela sim. assistiu e se sente até confortável, de repente, caindo nas mãos de um chefe, por exemplo, sim, narcisista. Sim, Isso acontece, né? Sim, sim, porque a pessoa repete aquilo que ela aprendeu, né? Aquilo, e naquela posição que ela tá. Então pode ser um chefe, pode ser num relacionamento amoroso, em amizades, né? Independente desse relacionamento ser afetivo, profissional, até mesmo familiar, ele tende a ser mais abusivo, um relacionamento com o narcisista, Valéria? Sim, com certeza acaba sendo abusivo porque numa relação existe a necessidade de dois e só está sendo privilegiada a necessidade de um, né? Então acaba sendo abusiva. Só que não quer dizer que o narcisista ele tá com essa intenção de ser abusivo, nem de judiar, maltratar a outra pessoa. Ele não é pior que isso, ele nem enxerga a outra pessoa, no fundo, né? Assim, nas necessidades dele. E aí nisso o resultado é um relacionamento abusivo. Mas, e eu explico isso por quê? Porque a pessoa pode ir lá gritar, espernear e tal, e ele não vai perceber que ele está sendo abusivo, porque o outro não existe. Não importa pra ele, né? Não. Na verdade, ele olha pro próprio umbigo sempre. O outro tá lá para... Servi-lo. Atender as necessidades dele. E muito provavelmente ele entrega pouco e quer receber muito, né? Ele entrega, no fundo assim, não é nem que entrega, pode ir, vamos falar em migalhas, pode acontecer que dê certo uma necessidade dele com a da outra pessoa, né? Então, legal, foi bom para os dois. Mas ele não tá lá para entregar, né? Ele tá lá para receber e para fazer para ele, né? Para se satisfazer. Para se satisfazer. Agora uma pergunta, que eu não sei qual vai ser a resposta, mas eu vou fazer. Quem é mais narcisista? O homem ou a mulher? A gente tem aí algum indício de quem é mais narcisista? Teoricamente, assim, não teria o porquê um ser mais do que o outro, mas a gente sabe que culturalmente a nossa cultura privilegia, né, o homem, no sentido de assim, sempre foi focado nele. Então, se a gente for pensar e se a gente lembrar de filmes que a gente viu antigos, dos anos 70, em que o homem ia trabalhar, chegava em casa, a mulher estava cuidando lá da prole, ele chega, ele tira o sapato, ela traz o chinelinho, o jantar está pronto, ele vai receber os companheiros lá do trabalho, ela se arruma então para aquele dia, porque vai receber, tá lá de bobs o dia inteiro, só tira o bob na hora que chega, né, o marido e tal. Isso é uma cultura do narcisismo para o homem. Então, a gente tende a acreditar e até enxerga, né, vê muito que tem mais homens narcisistas por isso, né? E Valéria, existe uma forma de farejar esse narcisista e de certa forma até desviar desse narcisista, seja em qualquer tipo de relação? Olha, a melhor forma da gente farejar, por incrível que pareça, é a gente se conhecer, né? O autoconhecimento. Por quê? Porque a gente consegue farejar o outro e achar estranho algo no outro se a gente se conhece e sabe as nossas necessidades, os nossos desejos. Se a gente não sabe, se a gente não se conhece, o outro pode falar coisas e a gente talvez numa baixa autoestima, numa necessidade do outro, a gente vai topando e vai indo tentando corresponder ao outro, né? Quando a gente sabe o que a gente precisa, o que a gente quer e tal, fica mais fácil de ver, puta, é estranho isso que ele quer, pô, só eu dou e o outro não, né? Então, por incrível que pareça, a gente se conhecendo e aí fica fácil perceber que ele tá olhando só para ele, fica muito claro na realidade. Então é a gente olhar, né, para dentro e saber o que a gente aceita, o que a gente quer e onde a gente se coloca. E Sim. jamais se encolher para caber no mundo do outro. Sim, exatamente. Valéria, eu quero te agradecer muito por dividir, compartilhar com a gente o seu conhecimento. E a gente vai se encontrar em outras ocasiões, com certeza, para debater outros temas, né? Sim, eu que agradeço, Raquel. É muito bom poder dividir um pouco, né, do conhecimento para a gente viver de uma forma melhor, né, com mais consciência, né, as nossas relações serem feitas com mais consciência e aí, naturalmente, com mais qualidade. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.